voou o tempo. Hoje eu vou fazer uma retrospectiva, vou contar um pouco como que foi esse último ano, contar algumas coisas que eu acho que eu nunca comentei aqui, que eu esqueci. Vamos lá então? Primeiro, gente, é que eu coloquei o aparelho no dia 8/10/2019 e eu acho que eu nunca contei o pré disso, né? Eu só comecei a falar sobre o aparelho e fui, né? Todo mês no blog eu faço um resumo mensal, eu conto como que foi, eu vou escrevendo como se fosse um diário, e aí no fim do mês, né, na verdade, quando eu faço a próxima manutenção eu posto, então, né, quando eu vou pro mês seguinte eu posto do mês anterior. E aí foi assim, gente, lá em julho eu finalmente criei coragem para tirar os meus sisos, então eu tirei os dois do lado direito. Daí em agosto eu tirei o do lado esquerdo, eu só tenho um desse lado. E aí finalmente, né, pude ver a questão do aparelho. Quem fez a extração dos meus sisos foi o Dr. Leandro Correia Nunes. Quem me indicou ele foi a minha prima, ele é ótimo, super indico ele também. E aí eu pedi indicação de ortodontista. Dentistas, né, que mexessem com aparelho e tal. E aí ele me falou do Dr. Frank Costa Barbosa Hudson, que é o que eu vou. Daí eu fui, marquei com o Dr. Frank, e aí ele me pediu uma série de exames. Vou ter que ler aqui pra vocês, porque os nomes são diferentes. Ele pediu pra eu fazer radiografia panorâmica de mandíbula maxila, que é a ortopantomografia. Eu acho que essa o meu plano cobria. Ele pediu também pra fazer a teleradiografia com traçado cefalométrico, os modelos ortodônticos, esse eu sei o que é, né? O molde, o temido molde, e fotografia. Eu tenho o plano Uniodonto, né? Com esse plano que eu tô fazendo o tratamento do meu aparelho. Então, um desses exames eu sei que cobria e o resto não. Então, por esses exames, eu paguei R$ 107,20. Parcelava e tal, foi bem tranquilo. E assim, né, gente? Cheguei lá pra fazer os exames. Me falaram que o molde era horrível de fazer, que eles enfiavam um negócio, quase descia na sua goela, que você fazia vômito. Nossa, um pânico. Fui até em jejum com medo de passar mal. E foi muito tranquilo. Me colocaram um babador, e aí coloca uma massa num negocinho assim, formato de meia-lua, encaixa, ele vai um pouco no céu da boca, mas não é lá atrás, não é incômodo nem nada. Depois faz isso embaixo e tcharam! Tá aí o molde. Esse aí é que era o meu molde no início do tratamento. Então, depois que eu fiz o molde, fiz essa série de exames e tal, eu voltei lá no Dr. Frank para ele poder fazer ali o diagnóstico, né? Que aparelho que eu ia ter que usar, por quanto tempo, como que seria. Agora que ele, né, viu como que tava a real situação ali dos meus dentes, tudo direitinho. Daí a previsão era de 3 anos usando o aparelho, e no meu caso, a recomendação é o aparelho metálico tradicional mesmo. Os aparelhos que são chamados estéticos, vamos falar assim de uma forma bem leiga, porque né, eu não entendo disso, é como se eles fossem mais delicados, eles quebram com mais facilidade, e a forma como estavam os meus dentes não daria certo. Ia acabar estragando, né, o aparelho, ia precisar de ficar fazendo manutenção, não era indicado, realmente. Então, né, fiquei meio chateadinha, mas falei, vamos lá, né, o que eu vou fazer? Daí eu fui lá na Uniodonto, assinei o contrato, tudo direitinho, porque tem os prazos para eu fazer as consultas, né? Tudo certinho, o que cobre, o que não cobre. Então, por exemplo, as manutenções cobre, se quebrar alguma pecinha e eu tiver que ir lá fazer algum reparo, eu não preciso de pagar nada, né? Essa é a situação do meu contrato. Daí eu paguei um valor, vamos dizer assim, pela instalação do aparelho, que foi uns 30 e poucos reais. E a minha mensalidade? A minha mensalidade é R$ 126,70. R$ 126,72. Não é barato, né, gente? Mas eu achei que ia ser muito pior, então... E finalmente eu coloquei o aparelho. Gente, era um sonho que eu tinha, era uma coisa que eu sempre quis. Então, eu fui toda feliz, eu tava empolgadíssima pra colocar. Daí no dia 8, né, 8/10, fui lá pra instalar o tal do aparelho. Animadíssima. Saí de lá alegre, nossa, tô de aparelho agora. No início eu usava só em cima. Aí cheguei em casa, o negócio começou a doer,
começou a fazer pressão, começou a machucar. Aí ele me deu uma cerinha, a vontade que eu tinha era de pegar aquela cerinha e colocar em tudo, porque doía muito. Então, assim, no final do primeiro dia, eu já tava chorando, arrependida, pensando, ai, por que eu me meti nessa fria? Eu tô pagando pra sentir dor. Ai, não. Foi tenso, gente. Sofri nesse primeiro dia. As primeiras manutenções doíam mais, eram mais incômodas, mas com o passar do tempo, gente, sei lá, em 2 dias eu já tava boa, teve mês que eu não senti nem nada, mas isso vai muito do que o dentista mexe ali, o que ele fez naquela manutenção. Se mexe mais, se faz mais força, ou alguma coisa que, né, faça mais pressão, aí demora um pouquinho mais pra eu acostumar, porque dói mais mesmo. Dá um apanhado aí dos meses, né? Não vou falar mês por mês. Vai ter um post no blog que eu fiz um resuminho, assim. E, né, os posts mensais, se vocês quiserem saber mais detalhes. Primeiro, eu acho importante vocês verem aí, né, destacado o meu antes, como estava. E aí, todo mês, assim que eu volto do dentista, eu faço um videozinho mostrando o que ele fez ali, né? O que ele arrumou comigo naquele mês. Vou mostrar aí pra vocês terem uma ideia. Foi aquela dor toda, foi bem tenso, fiquei com a boca toda machucada, né, chateada, arrependida. O segundo mês já foi um pouco mais tranquilo e eu já conseguia ver diferença. Então eu tinha, esses 2 dentes eram mais projetados e de um mês pro outro eu comecei a perceber ele retraindo, então, né, já fiquei feliz. Daí no terceiro mês eu coloquei aparelho nos dentes inferiores também, antes era só em cima, depois passou a ser em cima e embaixo. No primeiro mês eu já consegui quebrar uma das peças. Ao longo do meu tratamento, gente, eu só fiz isso 2 vezes. No primeiro mês e eu acho que no 7º mês, se não me engano. Também teve uma pecinha ali que quebrou. Mas, né, fui aprendendo o que eu podia, o que eu não podia comer ao longo do tempo e tal. Mas daí, então, coloquei embaixo. Aí fiquei embaixo e em cima. Daí depois, colocou elástico, né? Eu passei a usar elástico do lado aqui direito, né? Era uma pecinha que ficava interna assim no dente, né, pra cá, não era aqui fora, como eu uso hoje em dia. Depois eu passei a usar do lado esquerdo também, pra corrigir a minha mordida. E coloquei, o dentista colocou um negócio cruzando, aí depois ele colocou uma mola. A mola dói, gente, porque ela pressiona, ela empurra, sabe? Nossa, é complicado. Ao longo dos meses, então, eu fui usando elásticos diferentes, né, fui descobrindo ali como que as coisas funcionavam. Alguns meses doeu mais, outros meses doeu menos, mas foi mais ou menos assim. Eu fui percebendo que alguns alimentos realmente eu não conseguia comer, não dava muito certo. Teve uma época que eu usei um cimento dentário, que, né, tem um resquício dele até hoje, porque ele fica mesmo no dente. E pra afastar aqui, né, porque tinha um dente que me incomodava, né, hoje em dia ele já foi pro lugar dele. Então eu precisei de usar e aí era difícil mastigar,
Daí teve mês que eu chutei o balde e falei, é isso aí, eu vou comer torresmo. Não quebrou nada, graças a Deus. Teve também, gente, a minha consulta durante a pandemia, que eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer, né? E aí quebrou uma das pecinhas, eu precisei de ir e, né, fiz a manutenção, né? A manutenção foi feita direitinho. No início vocês conseguem perceber que os meus dentes, eles eram bem juntinhos aqui nos dentes inferiores. E hoje em dia eu tenho espaço! Yay! Eu tenho um espacinho ali e eu fico super feliz porque, né, antes eu não tinha espaço para nada. Hoje em dia, se eu tenho até vão, gente, como pode, né? O dentista, ele elogiou, né? O Dr. Frank, ele elogiou a evolução, falou que tava muito bom, né? Já tinha corrigido a mordida do lado direito, agora falta só o esquerdo, corrigir esses espaços. Então, ele fica sempre todo feliz nas minhas consultas. E ele falou o seguinte, né? A ideia eram 3 anos, a projeção. Hoje em dia ele já fala uns 2 anos, mais ou menos. Pode ser mais, pode ser menos, mas, né, tem evoluído muito bem. Algumas coisas, né, gente, mudaram por causa do aparelho. Então, como eu disse, a alimentação, tem algumas coisas que eu não como, tipo pipoca, que pode quebrar. Maçã, eu não consigo morder, então teria que picar, e aí eu fico com preguiça e acabo não comendo tanto. E, gente, maçã e pipoca era uma coisa que eu comia direto. Principalmente porque tem pipoqueira elétrica, né? Então era super rapidinho ali de fazer, mas, né, não tenho costume mais. Comer fora, gente, comer fora de casa é complicado, porque eu fico ainda meio constrangida. Fica tudo grudado no dente, fica sujo, então quando eu vejo eu tô falando assim com as pessoas, meio assim, né, meio intimidada, porque é ruim. Enquanto eu não corro pra ir lá no banheiro e limpar tudo, né, eu não sossego, eu fico muito incomodada. E a questão da higiene dos dentes. Eu sempre fui muito preocupada com isso, porque eu tinha pavor de dentista, morria de medo de ter uma cárie ou alguma coisa, então eu sempre tomei muito cuidado. E também tem a questão de tendência, né, alimentação, tudo isso influencia. E eu fui no meu dentista, outro dentista, Dr. Vinícius de Almeida, é um amigo meu da escola. O Vinícius, ele é dentista, minha mãe vai nele, ele não atende pela Uniodonto, ele atende pela Unimed Odonto, se não me engano. As informações, gente, sobre convênio, valor de consulta, isso eu realmente não sei. Aí vocês têm que perguntar para os profissionais, né? Eu vou colocar esses que eu citei aqui no box de informações, então, né, se vocês se interessarem. E aí eu comentei com ele que eu tava percebendo umas manchinhas no meu dente, que podia ser tártaro, porque é assim, né, gente? O ortodontista, ele tá preocupado ali com o aparelho. Claro que se ele vê uma cárie, se ele vê um tártaro, se ele vê alguma coisa, ele vai te falar. Mas essas coisas mais específicas ou tratamentos assim, né, mais graves e tal, aí você vai no dentista. Então fui no Dr. Vinícius, ele pediu para tirar radiografia, que eu nem sabia que podia tirar com o aparelho, para ver se estava tudo direitinho. Elogiou que os meus dentes estão muito limpinhos. E, né, a gente vai fazer uma limpeza, tudo direitinho, então as visitas ao dentista, elas não param só porque você tá com o aparelho. E muita gente fala, né, que aparelho faz dar cárie, aparelho faz ter tártaro, e, gente, o aparelho não faz dar nada. O que acontece é que quando você tá com o aparelho, você precisa de ter alguns cuidados de higiene que, né, você vai precisar de ser mais cuidadoso. Então, assim, na hora que eu vou escovar o dente, é todo um momento, né? Então, eu faço com escova normal, não faço mais a escovação com escova específica para aparelho. Eu gosto que ela seja macinha, e eu venho, passo a pasta de dente com aquelas para dentes sensíveis, vou fazendo ali a escovação, face externa dos dentes, face interna dos dentes, bochecha, céu da boca, língua, tudo direitinho, e sempre vendo se tá limpando tudo direitinho. Daí depois eu venho com a escova interdental, limpo ali também, é todo um processo. Confesso que eu não faço com a escova interdental em todas as escovações. E fio dental, gente, é uma coisa que eu tenho uma certa resistência. Eu uso fita dental, que ela não solta assim, né, e ela é mais firminha, ela não desfia. Mas ainda assim eu tenho uma certa preguicinha. Eu uso mais quando eu percebo que tem ali algum dente que não ficou bem higienizado e tal. 1 ano usando o aparelho e, gente, eu tô muito feliz. A evolução tá sendo muito rápida, esse ano voou. Eu achei que seria muito mais complicado, muito mais dolorido,
sei lá, que ia ser muito pior usar o aparelho e tem sido muito tranquilo. Como eu disse no início, as manutenções doíam mais, mas hoje em dia é bem mais tranquilo. E eu tô muito feliz, muito satisfeita com o meu resultado. E é isso então, quero saber de vocês, quem já usou o aparelho, como que foi a experiência, as dificuldades, o que vocês acharam, quem acompanha desde antes. E é isso então, não deixem de passar no blog, vão ter mais informações por lá. Se vocês gostaram do vídeo, já sabe, não esquece de dar like, compartilhar para todo mundo ver também. Se inscreve no canal caso você ainda não seja inscrito. E não deixe de ativar o sininho, toda sexta-feira, meio-dia, tem vídeo novo por aqui. E a gente se vê no próximo.